no livro de Romanos, capítulo 8. Amém, Jesus. Amém. Perdão, Romanos 7. Romanos capítulo 7, versículo 17 diante. É algo muito forte que Deus colocou aqui no meu coração. Eu quero compartilhar com Deus, no nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém? Todos se encontraram? Diz assim no texto: de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que quero, este faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Amém? Aleluia! Meu Deus, amados, que eu estou tremo aqui. E quando Deus tocou o meu coração, falou comigo a respeito dessa passagem, desses versículos, confesso que eu fiquei impactado. Porque aqui nós vemos um grande conflito, e esse conflito está para cada um de nós, independente do nosso tempo de igreja, independente do nosso tempo na casa de Deus, do nosso conhecimento com as Escrituras, independente de algum cargo eclesiástico, independente de todas essas coisas, todo homem debaixo da terra está, aleluia, vivendo este conflito. Aonde Deus falou com o meu coração algumas maneiras que nos vai ajudar a vencer essa batalha, porque é uma batalha interior, uma batalha individual. Muitas das vezes nós corremos aos profetas, corremos pedindo um auxílio, uma ajuda em oração, mas essa batalha, ela é uma batalha individual. É uma batalha, um confronto interno com o externo, a qual nós dependemos apenas de da nossa maneira a qual nós temos buscado a presença de Deus. Aleluia! É o Deus, Ele colocou algo tão maravilhoso, Deus me fez enxergar algo, aleluia, que eu ainda não tinha enxergado. Que existem algumas coisas, aleluia, que nos ajudam, conforme a palavra de Deus, a vencer essa batalha, porque a Bíblia nos fala de um confronto. E esse confronto, ele é interior, aonde o nosso espírito, ele milita contra a nossa carne. E aquele que estiver forte, aleluia, é o que nós vamos estar fazendo. Aqui o apóstolo ele fala, aleluia, que o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. E o bem que eu quero praticar, eu não consigo. Às vezes nós estamos na casa do Senhor, sabemos das coisas certas, sabemos da vontade de Deus, mas a nossa carne acaba prevalecendo. Aleluia! Então Deus nessa noite Ele está querendo nos ensinar algo tão forte, para que nós venhamos colocar em prática e venhamos verdadeiramente, não apenas pensar em fazer o certo, não apenas conhecer o certo, mas praticá-lo na nossa vida. Reduzir a nossa carne a ela ficar tão fraca que ela não venha ter mais domínio
vezes ela tropeçou no mesmo erro que vem acompanhando ela dia após dia. Não é diferente porque eu estou aqui no altar, ou porque eu tenho algum cargo que pode me chamar de pastor. Eu não estou livre disso, porque isso é uma luta individual. Eu tenho certeza que o pastor Moacir tem uma luta. Eu tenho certeza que o presbítero Sturz tem uma luta. Eu tenho certeza que o pastor Ademir também tem uma luta individual. Porque o próprio apóstolo ele fala das suas lutas também. Agora ele tem, porque ele diz: quando eu quero fazer o bem, eu não consigo, mas eu sempre estou fazendo aquilo que eu não quero, é o mal. Deus, ele quer a nossa sinceridade diante dele. Não é porque hoje é culto de ceia do Senhor que nós vamos aqui falar a respeito de arrependimento, de pecado. Não, é uma luta que nós temos que viver ela a cada dia. Não é só hoje, porque hoje é a constituição da ceia. Mas essa luta era todo dia, quando abrimos os nossos olhos. Essa luta está presente na minha e na sua vida. E a palavra nos ensina a lutar com ela, combater esse combate todos os dias. E a primeira atitude que o Senhor nos fala é eu reconhecer que eu tenho uma fraqueza. Quantas vezes nós queremos mostrar para as pessoas que somos fortes? Queremos mostrar para a pessoa que está do lado ou no meio das pessoas que não, eu sou forte, eu não tropeço, eu não caio. É ali na frente. Tropeçou, caiu, pecou. Quantas pessoas estão vivendo assim? Estão muitas delas desistindo da caminhada porque acham que essa luta é invencível. Porque acham que essa luta não tem como superar, não tem como vencer. Pastor, eu estou 10 anos, 20 anos com ele. E às vezes esses 20 anos de tempo em tempo a pessoa tropeça, às vezes no mesmo erro. Porque é uma luta, é uma guerra. Às vezes nós somos mais fortes e às vezes por achar que somos fortes nós vacilamos. Aleluia. E quando nós vacilamos ela vem, pá, dá aquele tombo em nós. Mas o Senhor nos fala que a primeira atitude é reconhecer que eu tenho uma fraqueza. Aleluia. A palavra do Senhor nos fala em Mateus capítulo 26, verso 41, que alguns não conseguem vencer as fraquezas da carne porque fingem que elas não existem, que eles não são fortes o suficiente para derrubá-las, até que caem derrubados por elas. Aleluia. O Salmo de número 23, ele diz assim, o número 32, verso 3 diz assim, ó: enquanto eu me calei, aleluia, os meus pecados envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos, e todos os dias Davi ele diz, aleluia, que enquanto ele se calou, enquanto ele guardou para si as suas fraquezas, aleluia, aqueles ossos ali, os ossos deles se enfraqueceram, se envelheceram, porque era algo que estava enterrado dentro dele, que fazia ele tropeçar. Aleluia. E nesse salmo ele diz que quando ele confessou a Deus, quando ele abriu o coração e mostrou ali para Deus, ali então ele teve uma ajuda de Deus. Ali Deus veio, tirou aquela angústia, aquela opressão, aquilo que estava fazendo ele sofrer, e o Senhor trouxe ali um refrigério para ele. Então eu entendo aqui que eu tenho que confessar a Deus aonde é a minha fraqueza. Jesus, aleluia. Será que hoje você pode olhar para dentro de você? Hoje é uma palavra de reflexão, né? Hoje não vai ser uma palavra que você sair bloqueando nos dias, mas é uma palavra para nós analisarmos racionalmente. Verdade. Aleluia, olhar para dentro de nós e ver aonde é que eu tenho tropeçado, aonde é, aleluia, que eu tenho aberto essa brecha na minha vida, seja ela sentimental, física, financeira, da saúde, não importa. Deus ele quer hoje fazermos nós refletirmos um pouco, porque eu creio que todos têm uma luta interna. Uns têm uma luta com bebida, uns têm luta por causa de mulheres ou de homens, outros têm luta por causa de drogas, outros têm algo, e essa luta não é uma coisinha simples, é aquilo que mexe, que faz você, aleluia, muitas das vezes pecado consciente, porque é um pecado que para a carne parece prazeroso. Tem uns que não conseguem viver sem um cigarro, outros não conseguem viver, aleluia, sem tomar uma bebida, uma
Jeová. É uma bebidinha antes do almoço, eu tenho que tomar. Olha aí, Jeová. Então é uma luta que constante ali tem dominado a vida da pessoa. Outros não podem ver um rabo de saia, porque está aprisionado com desejos, está enraizado dentro do seu interior. E quando começa a florescer, a pessoa fica um bicho. A pessoa abandona a família, abandona a esposa, abandona Deus, porque ela tem que praticar aquele desejo, porque aquele desejo de tempo em tempo vem uma fúria, mas vem um desejo, uma vontade, que a pessoa abandona, fica cego. É esses desejos que eu estou falando. Que a Bíblia nos fala. E aquilo que eu não quero é aquilo que eu sempre faço. Então, amados, esses tipos de luta, de confronto interior, aleluia, Deus, nesta noite Ele está querendo nos dar a vitória. Porque Ele nos dá aqui algumas dicas, aleluia, para nós fazermos esses desejos ficarem fracos. Porque eu aprendi que enquanto nós estivermos vivos, presos a essa carne, nós vamos estar sujeitos a essas lutas internas. É por isso que a Bíblia diz: se a minha carne estiver forte, então eu vou estar praticando a vontade dela. Mas se o meu espírito estiver forte, então ele vai ser mais forte que os desejos da minha carne. Aí então eu vou ter um controle sobre esses desejos. Ele não vai estar mais alto na minha vida, mas quem vai estar mais alto, quem vai predominar, vai ser sempre a vontade do meu Deus. Por isso que é importante a nossa caminhada na casa do Pai, porque aqui na casa do Pai é onde nós nos fortalecemos, é onde nós recebemos essa palavra de vida, é onde ela nos fortalece para continuarmos a todo dia vencer essa peleja. Então o salmista Davi, ele nos diz, aleluia, que primeiro eu tenho que confessar. Davi entendeu a sua fraqueza, Davi entendeu aquilo que estava no seu oculto, no seu interior, e ele teve que expor isso para Deus. Ainda que muitos falam, mas Deus não sabe de todas as coisas, Ele sabe, mas Ele quer ver que a nossa humildade, de nós reconhecermos que temos um problema, que temos uma luta que aos nossos olhos parece ser invencível, mas quando foi falado aqui, quando eu deposito no altar de Deus, aí eu estou dando liberdade para Deus trabalhar na minha vida. Porque as pessoas vêm com essa dificuldade, mas não têm coragem de dar um passo, de vir até o altar e falar: Senhor, eu entrego esses desejos que eu não consigo controlar na tua mão. Eu coloco sobre o teu altar a minha dificuldade, mas esquecer e não sair daqui e levar de volta. Mas depositar no altar de Deus, pastor. Deus usou o pastor, o presbítero Valdir, muito bem nessa palavra. Quando eu entrego na mão de Deus, quem é que vai tirar da mão dele, irmãos? Agora, se você vem, você coloca e depois você leva embora, você vai sair e continuar da mesma maneira. Você depositando no altar de Deus é um sinal que você está entregando controle, tudo nas mãos do Senhor. Davi, ele entendeu isso, por isso ele entregou tudo nas mãos do Senhor. Aleluia, Deus maravilhoso. Uma coisa que eu aprendi também é que não faça da fraqueza da sua carne uma desculpa para continuar pecando. Porque muitos são assim: eu não consigo vencer mesmo, então eu vou me entregar. Só que é mais fácil se entregar aos desejos, ao pecado, do que se entregar para Deus. Por quê? Porque a carne, ela aguça isso, ela acha que é mais fácil, ela tenta nos trazer uma ilusão tão feia, tão ruim, que ela passa para nós que é mais fácil eu me entregar a esses problemas do que eu lutar contra ela e me entregar para Deus. É esse confronto que vai fazer a diferença. Porque muitos se entregam aos problemas, às dificuldades, porque acham que não vai conseguir vencer. Porque essa luta, essa guerra, você tem que vencer ela aqui dentro primeiro. Porque depois ela vai se refletir ao lado de fora. Se você se sente derrotado dentro de você mesmo, é por isso que muitas vezes você tem sempre tropeçado nessas dificuldades. De tempo em tempo ela vem e você acaba o quê?
perdendo a batalha. Por quê? Porque dentro de você já se sente derrotado. Mas quando dentro de você começa a adquirir a força, você começa a dar ouvidos à palavra, à vontade de Deus, você começa a lutar, a guerrear, e essa guerra tem que ser constante. Você não pode abaixar a guarda, você não pode dar um minuto de trégua, porque ela não vai dar trégua para você. Aleluias, meu Deus, aleluias. Eu estava dizendo aqui que em Mateus 26, 41, aleluia, Jesus, ele diz ali que a nossa carne ela é fraca. Ali ele fala das nossas limitações. Aleluia. Então, aleluia, alguns dizem que se a carne é fraca, então não há como vencê-la. Aleluia. E essa é a forma negativa e correta de interpretar, aleluia, essa orientação de Jesus. Jesus mandou contatarmos conscientemente a nossa fraqueza, ou seja, eu tenho que analisar onde é que eu tenho sido fraco para ela. Quando você começa a pensar e você começa a ver como é que ela começa a te derrotar, aí você começa a estar o que? É mais vigilante. Porque ela não vem de uma vez. Porque se ela vem de uma vez, você está em guarda, preparado. Mas ela começa a vir de novo. Por isso que é de tempo em tempo que a pessoa tropeça nos mesmos erros. Porque não vem de uma vez. Porque se vem de uma vez, a pessoa está preparada, né? Ela vem de um pouquinho. Hoje ela te alimenta um pouquinho. Você começa amanhã mais um pouco. E a Bíblia diz que nós temos que estar vigilantes. Ou seja, o tempo todo estar, aleluia, atento. Porque se eu estiver atento, eu não vou tropeçar. Se eu estiver atento, ele não vai me pegar de surpresa, né? E a dificuldade é estar atento. Porque quando nós estamos aqui, nós estamos atentos. Mas esse atento, essa vigilância é lá fora. Porque é lá fora que nós sofremos mais, aleluia, esses ataques. É lá fora que vem mais as tentações contra a nossa carne, as nossas vontades. Então a dificuldade. A pastora estava ministrando aqui no começo. Ela falou, eu não posso ser assim só dentro da igreja. Mas é lá fora, é no dia a dia, é no meu trabalho. Eu tenho que estar vigilante para eu não ser pego de surpresa. Então a segunda coisa é eu não fazer da minha fraqueza um motivo de eu continuar pecando. Mas eu tenho que me prostrar diante desse Deus e eu tenho que confessar as minhas limitações. Errou hoje? Levanta a sua cabeça. Confessa a Deus, Senhor, eu não vou conseguir. Com isso você vai, aleluia, aprendendo, aleluia, os seus erros você vai tirando proveito. Porque muitas das vezes caímos na permissão de Deus quando erramos, mas não é cair porque simplesmente não cair. Deus quer nos ensinar alguma coisa dos nossos erros. Só que às vezes nós estamos tão distantes, né? Que acabamos pecando. Porque parece o povo de Israel quando estava no deserto. Andava um ano, depois vinha mais um ano, e sempre errando os mesmos defeitos. Por quê? Porque não queria dar lugar para aprender. Porque Deus queria ensinar com os próprios erros. Todo erro que Deus permite nós errarmos, Ele quer nos ensinar. Ele quer dar um aprendizado. Por quê? Porque quando nós dermos a volta e chegarmos naquele ponto onde tropeçamos, eu tenho que estar mais esperto para não cair no mesmo erro. Aleluia! Aleluia! A igreja está entendendo a mensagem? Aleluia! Glória a Deus! Ó, no livro de Joel, no capítulo 3, versículo 10, ele diz assim, o próprio Deus diz assim, diga ao fraco que eu sou forte. Então eu não posso usar da minha fraqueza para continuar fazendo os erros, porque se Deus fala, diga ao fraco que eu sou forte, então eu tenho que entender que com as minhas fraquezas, eu buscando a Deus, Ele vai me fazer só forte o suficiente para que vencer aquilo que Ele estava forte. Mas eu tenho que depositar mesmo a minha fraqueza na presença de Deus, porque Ele é tão poderoso que da minha fraqueza Ele me faz tirar força para ser forte. Então, não tem, irmãos, olhando para a palavra, para as escrituras, é impossível o homem dizer que Deus não pode fazer ele vencer as dificuldades. Não tem como Deus
Aleluia, não tem como nós perder Aleluia a Deus. para nós mesmos. Por quê? Porque o inimigo ele já foi derrotado. Aleluia. Não é desculpa falar, é o diabo que fez, não. A nossa luta terrena é contra nós mesmos, é contra a nossa carne, contra as nossas vontades. A Bíblia fala do que o homem se reclama, se não dos seus próprios pecados. Toda oração, toda vez que nós nos aproximamos de Deus para orar, é sempre pedindo perdão pelos nossos pecados. Porque as lutas vêm, nós sabemos disso, mas o Senhor Jesus ele diz, eu já venci. Então, ou seja, essas lutas espirituais com Satanás e o demônio, eles já foram derrotados. Mas a maior luta é contra nós mesmos. Porque quando nós nos conscientizamos disso, que a maior luta é contra nossas próprias vontades, aí eu consigo entender o mistério de Deus para a minha caminhada. Você está aqui nessa noite, você sabe que você tem um confronto que vira e mexe vem contra você. Então a sua maior luta é contra você mesmo. E quando você aprende a dominar, a ser mais forte que esses desejos que vêm para te afastar do Senhor, aí então você começa a ver uma diferença. Porque quanto mais você vai vencendo, mais você vai se aproximando da presença do Senhor. E quanto mais nos aproximamos de Deus, mais força nós recebemos, mais forte nós ficamos. Aleluia. Ela só pode existir quando há uma parceria entre Deus e você. Parceria quer dizer o quê? Intimidade. Andar lado a lado. Permitir que Deus ele se relacione comigo, com você. Essa parceria, essa intimidade vai fazer você começar, aleluia, a vencer os seus desejos, as suas consciências da carne, vai fazer você, aleluia, se desinteressar dessas vontades para se interessar com a vontade e o querer desse Deus. Aleluia! Aqueles que acham que o perdão, aleluia, que poderão, aleluia, vencer as tentações por milagres, erram tanto quanto aqueles que acham que as vencerão apenas com as suas próprias forças. Jesus ele disse, como estava dizendo lá, vigiai e orai para que não entreis em tentação. A palavra vigiai, ela pressupõe uma atitude nossa. Que Deus fala vigiai, então ele está nos orientando. Primeiro, vigiai, atento, não ficar disperso em momento algum. Porque o inimigo ele só espera uma desatenção nossa, uma falta de atenção que é o suficiente para ele vir. É verdade, Aleluia. A outra parte, aleluia, Jesus. Jesus ele fala assim, orai, que pressupõe algo que confiando somente ao poder de Deus, porque você está pedindo algo que você não consegue fazer. Então ele nos dá duas direções. Uma ele fala vigiai, ou seja, cabe a mim fazer. A outra parte que nós apresentamos para ele é algo que ele vai fazer por nós. Então são duas coisas diferentes, vigiar e orar. Atenção, vigilância, cabe a mim e a você. E aquilo que eu não consigo fazer sozinho é onde entra a provisão de Deus na minha vida. Por isso que nós falamos aqui a respeito dessa intimidade, dessa parceria com Deus. Porque nós nos tornamos íntimos de Deus, com certeza Ele vai, aleluia, nos dar o que precisamos para vencer essa guerra interior. Aleluia. A quarta coisa que eu entendo aqui ela é parecida com essa terceira, porque ela diz assim, ó, faça a sua parte. Por que faça a sua parte? Porque tudo vai depender da minha atitude. Para que se cumpra o propósito de Deus, a vontade de Deus, primeiro tem que haver também uma atitude minha. Aleluia! Não adianta nada orar e confiar que Deus nos ajudará se nós também não fazermos a nossa parte. Aleluia! Nessa parceria. As pessoas não conseguem vencer, pois buscam uma solução que como uma mágica. Querem pedir a Deus que Deus venha e num piscar de olho, tudo
tudo acontece. Olha aí. E não é assim que funciona. Aleluia, eu tenho que lutar, eu tenho que perseverar, eu tenho que mostrar para Deus que eu estou querendo uma mudança na minha vida. E como que eu mostro isso para Deus? Eu tenho que mudar a minha rotina, mudar as minhas atitudes, mudar o meu conceito, meu modo de pensar, de falar, de agir, mostrando para Deus que eu estou querendo uma nova caminhada. E eu me cansei de caminhar os caminhos de espinhos e de tropeços. Aleluia! Por isso que ele fala para nós fazermos a nossa parte. Peraí, se esse caminho que eu estou trilhando está me fazendo pecar, está me fazendo me distanciar de Deus, então peraí, eu tenho que mudar as minhas rotinas, eu tenho que mudar os meus costumes, eu tenho que mudar as minhas atitudes, porque fazendo isso eu estou mostrando para Deus não apenas com palavras, mas com atitudes, e isso vai ser agradável aos olhos de Deus para a minha vida. Deus vai estar só olhando, olha como ele está se esforçando, olha como ela está se esforçando, olha como ela está tentando, mudando os seus hábitos, mudando as suas atitudes, irmãos. Não tem como Deus não vir trazer aquilo que você precisa. Você está mostrando para Deus que realmente você quer uma mudança. Aleluia, é isso que está faltando no nosso meio. Porque muitos falam, mas a atitude continua sempre as mesmas. Porque acha que Deus tem que vir solucionar tudo e a pessoa fica de braço cruzado. Vai ficar de braço cruzado esperando, aleluia, como um passe de mágica acontecer. E não é dessa maneira. Deus não vai fazer nada assim não, irmãos. Você vai morrer assim dentro da igreja e é arriscado você ir para o inferno se você estiver esperando isso acontecer. Deus está querendo abrir os nossos olhos e o nosso entendimento, para Ele mostrar que eu só posso, aleluia, tomar um rumo diferente se eu mostrar com as minhas atitudes, colocando em prática, como foi ministrado, não apenas ter um conhecimento de ouvido, de leitura, mas eu tenho que viver isso no meu dia a dia, para que então ela possa começar a se cumprir também na minha vida. Porque ler, conhecer é fácil, mas praticar, isso é difícil. Isso é muito difícil. Para você ser mesmo, é muito difícil. Mas só pode acontecer quando há um desejo. Se esse desejo for mais forte dentro de mim, aí então ela vai me impulsionar a mudar os meus hábitos, as minhas atitudes. E é isso que Deus está esperando no povo de Deus. É isso que Deus está esperando na sua noiva, a atitude. Aleluias, meu Deus. Olha só, muitas das vezes os nossos erros, as nossas iniquidades, pecados, para a carne, ela parece que é saborosa, parece que gosta de mel, né? Por quê? Porque a pessoa acostumou. Às vezes tem pessoas que não largam os erros porque gosta ainda, porque sente sabor ainda, parece que o mel ainda, sabe, se delicia ainda nos lábios. Por isso que muitas das vezes a pessoa às vezes está dentro da igreja, mas ainda continua no pecado, no erro, porque o pecado ainda parece ser saboroso para ela. Aleluia, o Senhor diz assim, ó, lá em Provérbios 5, no versículo 3 e 4, porquanto os lábios da mulher imoral são sedutores e deslizam como mel. Aleluia, sua voz é mais suave que o azeite, contudo, no final é amargo como fel. Sabe o que quer dizer isso? No começo parece ser saboroso, né? É gostoso, mas no final, aleluia, vai ser amargo como fel, porque na hora que vier a cobrança de você dar conta, aí é onde vai se transformar de mel para fel. Aí vai colher somente as amarguras. A Bíblia diz que ali haverá choro e ranger de dentes. Então é melhor nós tirarmos esse falso sabor dos nossos lábios agora, para que lá na frente, em vez de ser um fel, passe a ser verdadeiramente um mel. Aleluia! Tem uma passagem, eu me recordo onde que está,
vezes, ou a maioria das vezes, as pessoas estão dentro da casa do Senhor e estão ainda curtindo esse mel falso. Estão ainda no adultério, na prostituição, nos vícios. Porque, eu estou dentro da igreja, eu estou buscando a minha libertação. Eu estou buscando, mas sabe aquela busca de, se Deus quiser, fez, se não fizer. Porque é assim que muitas pessoas, eu não estou julgando, irmãos. Não tem misericórdia, eu não estou montando, não. Eu estou dizendo, aleluia, que a palavra tem nos mostrado. A realidade, nós temos que ser realistas. A realidade é que o povo dessa geração, ela está acomodada nas situações e não querem medir esses esforços para serem livres desses cativos. Porque para mim abandonar um vício, eu tenho que lutar contra ele. E essa luta ninguém quer passar. Pastor, como é que o senhor fala isso? O senhor já teve vício? Muitos vícios. Eu era viciado na maconha, eu era viciado na cocaína, eu era viciado na bebida, na prostituição. Foi fácil? Não foi fácil. Uma vez eu estava tão louco de cocaína que eu moro lá na Uruguai, onde eu moro, tem um cemitério aqui perto de casa. E eu subindo de madrugada, tinha cheirado cocaína demais naquela noite. E na hora que eu estava passando em frente do cemitério, o inimigo falou: e se eu te levar agora? Na hora que ele falou aquilo, começou a dar uma convulsão em mim. A minha língua começou a repuxar, eu comecei a suar frio, meu coração começou a acelerar de uma tal maneira. Eu achei que ia dar uma overdose em mim e eu clamei o sangue de Cristo. Se eu morresse naquela hora, para onde que eu ia? Conhecendo a verdade. E o inimigo falou: eu vou te levar agora. E quando ele falou, eu ouvi aquela voz e me arrepiou os braços. E eu comecei a suar, meu coração começou a acelerar e a minha língua começou a repuxar como uma câmara. E eu comecei a falar comigo: meu Deus, me ajuda, tem misericórdia de mim. Se o Senhor me livrar daqui, eu não vou mais chamar, não vou mais fazer isso. Sabe, na hora do medo, você começa a prometer 1001 coisas. Quando foi no outro dia, para foi lá de novo. Por quê? Porque nós só nos deparamos com a realidade quando nós estamos naquele momento. Para muitos daquele momento pode ser tarde demais. Então Deus está nos mostrando agora. Ele está nos alertando a igreja que tem que haver uma mudança nas nossas atitudes. Porque eu só consegui me livrar das drogas quando eu me afastei, aleluia, das falsas amizades. As amizades que estavam me acompanhando, eu acabava sendo induzido porque eu gostava das amizades. E na hora da balada, na hora da conversa, eu acabava cedendo aquilo que eles estavam fazendo. Quando eu comecei a mudar os meus hábitos, as minhas atitudes, automaticamente eles, se separaram de mim. Na época que eu vivia, um ou dois que ainda eu tenho convivido, mas porque eles também se achegaram aos pés de Cristo. Muitos deles já desceram a sepultura e aqueles ainda estão se destruindo cada vez mais. Mas a minha mudança dos meus hábitos teve que ser diferente para que eu pudesse mostrar para Deus que eu queria uma mudança. Você que está aqui hoje, você está disposto a querer essa mudança? Olhar os seus hábitos, os seus costumes, para que Deus possa ver verdadeiramente, não apenas com palavras, mas mostrar para Deus que eu quero. Aleluia. Uma coisa que me chamou a atenção, que Deus estava falando comigo, quando nós chegamos a fazer esse desafio, muitos caem nessa dúvida: será que Deus fará a parte dele? Quantos já se pensaram assim? Será que Deus verdadeiramente está fazendo a parte dele? Eu não cheguei a pensar isso uma vez. Porque eu falava para Deus: eu quero mudança. Eu começava a mudar os meus hábitos, mas eu queria ver aquilo acontecer rápido na minha vida. E por não acontecer no meu tempo, no meu querer, da minha maneira, eu achava que Deus não estava comigo, que Deus não estava fazendo nada para mim. Mas não é no meu tempo, no seu tempo, é no tempo dele. Mas independente do tempo dele, eu tenho que continuar fazendo a minha parte. Porque com certeza a parte dele ele vai fazer. Aleluia. Olha só, 1 Coríntios 10:13 diz assim: não
pessoas estão muito machucadas por causa das guerras que vêm travando com suas tentações. E há muitos anos, algumas chegam até a desistir da caminhada, porque não suportam mais as machucadas, as feridas, os mesmos erros, os mesmos tropeços. Então as pessoas acabam abandonando a caminhada com Cristo. Acabam desistindo porque acham que é impossível vencer. Se fosse impossível vencer, nós lemos aqui que o Senhor Ele não permite vir situações a qual nós não podemos resistir. Então isso é uma falsa ilusão que Satanás tenta mostrar para nós, para querer nos desanimar, para querer nos influenciar, que não vale a pena o esforço para vencer isso. E muitos têm dado esse ouvido e têm desistido, fácil demais. Mas o Senhor nos diz, aleluia, que, pois ainda, Provérbios 24:15, pois ainda que um justo caia 7 vezes tornará-se melhor. Você caiu hoje, levanta! Porque o Senhor está dizendo, o justo pode cair 7 vezes, mas todas elas o Senhor vai levantar. Mas tem muitas pessoas que já caíram 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e continua caindo ainda, mas não tomou ainda as atitudes que o Senhor está desejando para não cair mais. Porque também o Senhor nos fala em Apocalipse 2:10 que diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Irmãos, é sacrifício para vencer. Não é facinho, mamão com açúcar, não. Eu tenho que suportar, e se possível for, até a morte. Mas na hora de sacrificar, ninguém, ó, corre, abandona. Vai embora, pastor. Vai embora. Por quê? Porque não quer sacrificar. Quer só o comodismo, irmãos. Aprenda uma coisa. Aquilo que você pode fazer, Deus nunca vai fazer por você. Lembra aquela passagem? Eu gosto muito de usar esse exemplo. Quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, a pedra era grande, não era grande a pedra? Aí Jesus fala o que? Ó, tirar a pedra. Ou seja, a pedra dá para vocês tirar. Mas ressuscitar pode deixar comigo. O esforço físico é do homem, mas o sobrenatural é ele que faz. Então, olha, não fique de bracinho cruzado esperando que o Senhor venha do céu e vai fazer o que é para você fazer, não. Faça a parte sua que você vai ver se o sobrenatural não vem na tua vida de maneira tão forte que vai te surpreender. Porque na hora que Lázaro saiu para fora, toda a multidão se espantou. Assim vai ser também na tua vida. Quando o sobrenatural de Deus vem acontecer, muitos vão se espantar e vão ver a glória de Deus sobre a tua vida, sobre o teu ministério, sobre a tua casa, sobre a tua família. Ela vai ser completa. Aleluia! Para encerrarmos aqui, irmãos, não desista se perder uma batalha. Porque na hora que a pessoa começa, às vezes não vence logo de cara. Toma o primeiro tropicão, o segundo, mas a palavra está nos dizendo para não desistirmos por causa se perdermos uma batalha. Porque às vezes muitos pregam um falso evangelho, que agora é só vitória, né? Vem para Cristo, porque daqui diante vai ser só vitória, não vai ter luta, não vai ter perseguição, irmãos. Esse é um evangelho sem a cruz que estão ministrando agora. A cruz ela é pesada, dói, machuca, mas quando nós conseguimos ir até o fim, então também vem garantida a nossa vitória. Mas o Senhor nos está dizendo aqui, aleluia. Ele nos diz aqui em 1ª Epístola de João, capítulo 1, versículo, aleluia, 9. Olha só como é interessante. Aleluia. Ele diz assim, ó: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, ou seja, esse pecado que tem feito você tropeçar, não é porque você
você tropeçou que você já vai desistir, não. Mas corre para o altar. Confessa a Deus, porque Ele é fiel para te perdoar, te justificar, te colocar de pé e fazer você continuar essa caminhada. Por isso, essa sétima coisa que o Senhor me deu, Ele está dizendo, Ele está nos incentivando a não parar por causa de um tropeço, por causa de uma falha. Porque estamos sujeitos a falhas e a erros. Mas o que vai fazer a diferença na nossa caminhada é eu não desistir e continuar persistindo, combatendo esse combate, como o apóstolo Paulo ele declarou. Aleluia! Eu combati um bom combate, eu completei a carreira porque ele não desistiu na primeira pedrada. Na primeira, aleluia, situação difícil, e ele teve várias. Mas ele não desistiu, ele foi até o fim, ele completou a carreira e ele conseguiu guardar a fé. Essa é a palavra do Senhor Deus. Que ela possa te incentivar, que ela possa te encorajar, que ela possa te dar esse discernimento, ela possa te dar a força que você precisa para continuar caminhando até o Amém? Aleluia. Todos de pé, vamos orar. Aleluia. Oh Deus poderoso. Feche os teus olhos. Fale com Deus, se você quiser apresentar aí agora as suas fraquezas, aquilo que tem sido como pedra de tropeço no seu caminho, aquilo que tem tirado a tua paz, você sempre tem tropeçado. É o momento agora de você confessar a Deus. Nós lemos aqui, aleluia, na primeira epístola de João, no capítulo 1, no versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça, de todas, sem exceção. Mas primeiro tem que haver o ato de confessar, de reconhecer que sozinhos nós não conseguimos nada e precisamos desse Jesus. Fale com Ele aí onde você está. Oh Deus maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. A Ti nós nos rendemos, a Ti, Senhor, somente, pois só o Senhor é Deus e não há outra em nossa vida além de Ti, meu Pai. Nós nos prostramos diante dos Teus pés e reconhecemos que sem o Senhor nós não somos nada. Por isso pedimos perdão dos nossos pecados, das iniquidades cometidas, ó Pai.